Olá, queridos rodetes, Rodolfos, cactos, bola preta, a quem interessar, né? Outras pessoas que admiram, né? Aqui as leituras do canal. Seja bem-vindo ao canal Love Tarot, eu sou a Shelly e vou fazer agora uma análise de toda a repercussão do Rodolfo ter assumido numa entrevista que né, ele teve ali uma paquera com a Juliette. Juliette tinha falado isso, né? Mas aí o Rodolfo confirmou, ou seja, uma confirmação de que houve sim, né? Aí meio que um relacionamento, né? Entre eles dois. Quando eu falo assim é porque não foi assumido perante o público, né? Mas sempre eu tenho feito leituras e vocês têm acompanhado aí o desenrolar da história. Então, como se cumpriu aquela previsão que eu tinha feito que em meados de abril sairia, né? Ou em dezembro, se não saísse em dezembro, sairia em abril, meados de abril. Saiu agora em maio, né? Então, pro tarô, pros oráculos, né? Eu usei o oráculo, esse oráculo aqui, deixa eu pegar pra vocês. Eu usei esse oráculo lunar, cadê? Aqui, ó, nem dá pra mostrar direito. Mas eu usei esse aqui que é o oráculo lunar, tá? Muito complexo e, enfim, deu tudo certo. Agora eu venho trazer para vocês alguns outros oráculos pra gente fazer junto essa análise, testar alguns oráculos que eu ainda não usei, tá? No canal. Tenho aqui, né, do Instagram, porque quem me segue no Instagram, né, tem mais acesso em mim, tem contato comigo direto, né? E aí eu tenho aqui várias perguntas que eu vou responder com a ajuda dos oráculos, tá? Peço que vocês se concentrem na energia deles dois e na pergunta que vocês têm feito aí para que saia aqui a melhor resposta possível, tá? Vou colocar de lado aqui essa velhinha, né? Para dar aí uma iluminada no ambiente, colocar as pedras aqui pro outro lado, pertinho de mim, e aqui eu vou colocar as outras pedras, tá? Primeiro oráculo que tá aqui perto de mim, que na verdade é o The Vice Versa Tarot, ou seja, ele tem dois lados, né, da carta. E eu vou fazer as cartas salteadas aqui, como eu vou usar esse. Eu vou fazer as cartas salteadas aqui, tá bom? Deixa eu levantar um pouquinho aqui pra vocês a câmera. Tá bom aqui? Pronto. Então, vamos primeiro saber aqui a primeira pergunta. Se eles estão amigos. Antes de eu começar com essa pergunta aqui, que existem várias, eu vou primeiro verificar aqui a energia deles, o que o Rodolfo, né, durante a entrevista, qual era a energia do Rodolfo no momento em que ele pergunta sobre, que o Hugo Gloss pergunta. Gente, não era o Hugo Gloss, né? Não era o Matheus... Não, gente, era o Matheus Massafera. Que loucura. É que o Hugo Gloss soltou essa notícia. Mas foi o Matheus, né? Então vamos lá. Mostra-me, por favor, me conecta com a energia de Rodolfo Matheus, tá? Rodolfo cantor. Mostra-me aqui, por favor, qual era a energia do Rodolfo no momento em que ele responde. Já veio aqui o lado do tarô. Então, assim, esse arcano aqui é um arcano menor, que é o rei, né? O rei de ouros. É como se tivesse, assim, muito seguro do que ele estava falando, certo? E meio que um afrontoso, assim, né? Aquele afrontoso. Ou seja, essa é a energia dele. Eu não tô nem aí, tô seguro do que eu tô falando, vou responder. Ele já sabia o que ele ia responder, né? Na verdade, né? É sempre feito uma pauta ali antes, né? Uma reunião, ele sabe das perguntas que vão rolar. Então, vamos ver o que ele sentiu, então, como
o Rei de Ouros, vamos ver o que ele sentiu, né? Se ele sentiu medo, se ele sentiu 3 de ouros. Olha, é como se já tivesse, assim, sabe assim, aquela coisa combinada ali, já sabia, alguém já sabia que ele ia falar isso? Olha só, porque tem o 3 de ouro, né? Então ele sentiu o quê? Ele sentiu segurança e sentiu que ele não teria problema, né, em falar isso, tá? Ele não viu o problema aqui em falar nisso. Ele tivesse já comunicado, mais ou menos, não sei, mandado uma mensagem. Eu não sei. O povo tá querendo saber se a Ju ficou com raiva. Vamos ver se a Juliette ficou com raiva do Rodolfo ao assumir que eles ficaram na entrevista. A Ju ficou com raiva do Rodolfo? Um as, ó. Rainha de paus. Então ela veio aqui como se fosse investida, né? Não ficou muito satisfeita, tá? Não achou legal. Aí a pessoa quer saber assim, será que a Ju tá com raiva do Rodolfo? Né? Porque pra ela não ter gostado disso aqui, né? Ela tá virada de costas, né? Aqui a rainha de paus num positivo aqui é aquela pessoa flexível, aquela pessoa descontraída, né? Agora no lado negativo já é aquela pessoa mais impulsiva, sabe assim, que não, como se não tivesse aceitado, né? A gente tá vendo as costas aqui, meio que não aceitou isso não, tá? Vamos ver então vamos ver qual é a energia deles atual aqui, antes de eu pegar aqui com o oráculo lunar. Vou usar o oráculo lunar. É diferente do outro oráculo, tá, gente? Que eu usei com a previsão. Vamos fazer uma análise aqui. Qual é a energia deles dois atualmente? Energia do Rodolfo e Juliette. O fim de um ciclo se aproxima. Um ciclo difícil, tá? Deixa eu ver se melhora aqui para vocês a imagem. E a outra aqui seria uma pausa, né? Tire uma pausa, respire, né? Então aqui fala de uma conexão que passou por momentos difíceis, tá? Onde teve muitos acontecimentos, aquela coisa toda, né? Muita polêmica. Então imagina, depois de uma lua cheia, né? Depois de finalizou a lua, então é hora de aqui dar um tempo, né? É a hora de relaxar. O que o oráculo lunar quer dizer aqui é para que eles reavaliem, né, tudo aquilo que aconteceu no relacionamento, seja de trabalho, seja no pessoal, que foi muito misturado aqui, tá? O profissional com o pessoal, né? O profissional é tudo aquilo que diz respeito à exposição, né? Porque, afinal de contas, seguidores, os fãs têm a ver com o profissional e não com o pessoal. O que a pessoa faz no OV é problema dela, né? Então tudo isso aqui foi misturado, né, na conexão deles dois. Então aqui diz assim, olha, acabou esse ciclo difícil, tá se finalizando, tá fechando, e agora é tempo de parar para respirar, para expirar, né, para avaliar antes de recomeçar algo, tá? Seja lá o que for que recomece, uma amizade, né, renovar, um renovo na amizade, um relacionamento, não é tempo, porque esse tempo agora é de um balanço, esse tempo é tempo de avaliação do que aconteceu no passado, tá? Isso é o que o oráculo lunar quer dizer. Vamos seguir então. O oráculo lunar deu o seu recado.
Vou deixar aqui assim. Vou organizar bem bonitinho. Deixa eu ver para a próxima. Agora sim eu vou responder a pergunta de vocês aqui do Instagram. Se eles são amigos. Se eles são amigos. Esse aqui é o tarô do fogo, tá? Tarô del fuego. É um artista, né? É espanhol, de origem espanhola. Então, vamos ver aqui. Me conecta com a energia de Rodolfo e Juliette. Eles são amigos? E aí, Rodolfo e Juliette são amigos? Mostra aí como é que tá a amizade deles dois. Aqui mostra, tá? Um certo distanciamento. Veio um cavaleiro de ouros, tá? Vou já dizer para vocês o que significa. E veio o 2 de paus, tá? Então, assim, o que acontece? Eu vejo aqui uma parceria, tá? A questão, né, do trabalho deles dois, como se algo tivesse acontecendo nos bastidores. Então, a gente pode pensar aqui, né, nos ensaios, né? Em supostos ensaios que podem vir a acontecer aí na festa de São João. Sim, podemos dizer que sim, né? Então, assim, é como se eles estivessem ensaiando, né, nos bastidores aí, essa parceria que eles têm aí da música, tá? Então, a amizade deles aqui, eu posso dizer que sim, que tá ok, né? Mas esse ok mais pro sentido profissional, certo? Entendo aqui, talvez, a viagem, aquela coisa que, né, eu tinha previsto em junho do ano passado, quando a gente nem imaginava que eles iriam fazer uma música, eu previ lá a música, que eles estavam escrevendo uma música, que eles estavam ensaiando, que ele iria viajar, né, e tal. Então, quer dizer, eu vejo aqui essa mesma coisa aqui, tá? É como se tivesse... Só que assim, a nível de amizade, né? Vamos ser mais assim... Nos ater à pergunta, tá? Que embora eles se encontrem para ensaiar, é como se fosse ali profissional mesmo, tá? É uma amizade que aos poucos vai se dando aí, vão voltando a se conectar, e aí a gente pode ver, né, se isso aqui aí já seria uma previsão do futuro. Eu tô analisando nesse momento como é que eles estão, nada aqui é do futuro, como eu prometi para os seguidores no Instagram, tá? Esse vídeo é de análise, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui em relação à amizade deles é muito assim, profissional. Existe um encontro, existe uma comunicação, existe. Mas é pura e estritamente profissional aqui, tá? Vamos ver então a próxima pergunta. Próxima pergunta. Continuam amigos depois dessa exposição? É parecido com a pergunta, né? Então, vou pegar aqui. Essa aqui é o The Green Witch, que acredito que esse aqui você já conhece. Esse aqui já é conhecido no canal, né? Então, eu vou pegar o The Green Witch pra gente responder essa pergunta um pouquinho diferente, né? Vamos ver se o que o Rodolfo falou mudou piorou ainda a situação, porque eu vejo aqui estritamente profissional. Vamos ver se o que ele falou piorou a situação na amizade deles, né? Então eu vou fazer essa pergunta aqui. Continuam amigos depois dessa exposição? Então,
o 3 de espadas, né? Com o as de espada invertido. Acredito que sim, que tenha sim acontecido, se tenha piorado a situação, sim. É o que eu tô vendo nas cartas, tá, gente? Vamos ver então. Qual é o sentimento atual do Rodolfo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Em relação a Juliette. Ok. Qual é o sentimento atual do Rodolfo em relação a Juliette? Então, eu vou continuar com esse tarô. Vamos ver qual é o sentimento atual do Rodolfo pela Juliette. Muitas cartas. Vamos tirar uma carta, por favor. Qual é o sentimento atual? Essa carta saiu de novo, ela quis pular. Aqui, essa carta aqui é a carta que representa, né, a carta da temperança, tá? O sentimento do Rodolfo pela Juliette, que é uma carta, né? Aqui, temperança é uma carta, assim, de apatia, certo? Tipo assim, indiferença. Tanto faz, tanto fez. Eu falei pra vocês querem? Eu perguntei no Instagram, vocês querem que eu faça análise? Então, mas vocês aguentam? Pois é. Então, esse sentimento aqui que essa carta me traz, essa energia me traz, é de alguém que meio que tá indiferente ali em relação a Juliette, tá? Ao passo que também é uma carta que fala sobre perdão, é uma carta que fala sobre, sabe assim, reconciliação, tá? Então, como se estivesse fazendo meios ali para uma reconciliação, uma reaproximação, né? Viu que nem tudo é negativo, né? Então, assim, como é que a gente pode, então, concluir do que ele sente por ela? Cara, ele sente amor por ela? Nem ele sabe o que ele sente por ela, tá? Eu vejo aqui mais ele tentando, assim, se aproximar, conversar, né, tentar fazer o trabalho, tentar falar sobre o trabalho, manter o bom, sabe assim, o bom convívio, aquela coisa assim, a boa comunicação, o bom contato. Não vejo uma carta assim, que fala de amor, né? Mas eu vejo uma carta que tem alguns elementos aqui, como se ele tivesse afim de uma reaproximação, né? Mas ao mesmo tempo tá ali dedicado no trabalho, tá mais pensando na vida dele, né? Cuidando da vida dele. Não vejo Rodolfo assim, nossa, Juliette, pensando nela 24 horas, não, tá? Mas, né? Com certeza, vejo aqui como se fosse um desejo de fazer coisa junto, né? De ter ali trabalho, projeto junto, falar, conversar, né? Eu vejo também aqui uma tentativa até de melhorar, de evoluir, né? Nesse sentido, assim, como se ela inspirasse ele a ir pra luz cada vez mais, digamos. Não que ele esteja nas trevas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você vê que tem bastante elementos de luz aqui, né? Tem aqui uns serizinhos que é a intuição dele, né? A intuição dele falando com ele, tentando escutar o que no fundo tudo isso significa, né? Por que tanta gente torce a favor e por que tanta gente torce contra? Ele fica assim meio que indeciso e prefere seguir a vida dele. Mas isso mexe com ele, né? Mexe o fato de que é algo que tenha, né? Acho que durante a vida dele, né? De famoso, de cantor e tal, nunca aconteceu isso que acontece, né? A questão do impacto da Juliette, tanto positivo quanto negativo, né? E isso mexe sim com ele, tá? Eu vejo ele tentando se livrar disso, tentando não ligar pra isso, mas a intuição aqui dele tá falando alguma coisa pra ele, tá? E aí o que acontece?
ele tenta ficar um pouco assim, distraído, ele tenta se distrair. É como se ele estivesse tentando se distrair, e é porque ele não consegue entender o que ele sente realmente por ela, né? Porque não pode tá perto dela, tá, pessoal? Vamos ver então a próxima pergunta aqui. Acho que podem voltar a ter algo, se é que já não estão próximos. Sentimento da Juliette para com Rodolfo. Então vamos ver aqui se tem sentimento da Juliette para com o Rodolfo, tá? E aí, a Juliette sente alguma coisa pelo Rodolfo? 3 de pentáculos investido. Gente, sim, vou falar a verdade pra vocês, eu não vejo sentimento não, né? Aqui eu vejo ela endurecida como uma pedra, sabe? Eu vejo ela assim, meio que evitando esse contato, tá? Posso, de repente, ver aqui com o The Light of Seers, pra ver se eu vejo aprofundo mais. Vou fazer uma outra pergunta, tá? Como é que a Juliette enxerga o Rodolfo? Eu fiz uma leitura para Gabi Martins e Thierry, né? E uma pergunta assim como essa. Faz toda a diferença, né? Porque existe uma nuance entre sentimento e como a pessoa enxerga a outra. Como é que a Juliette enxerga o Rodolfo? Olha, o 7 de paus, tá? Me fala aqui de uma pessoa que tá introspectiva, né? Que se aliena ao que tá em volta, tá? Ela veio aqui meio que investida, então me traz essa energia aqui de alienação. O que é alienação? É alienação no sentido de que ela tenta não ouvir, né? Não ver as críticas. Ela tenta somente ouvir a intuição dela. Não é que a Juliette se deixa levar, não, tá? Porque pode ver aqui, ó. Aqui tem um monte de gente aqui meio que atacando e a pessoa tá cagando e andando, né? Então ela é igual como o Rodolfo aqui, eu vejo. Sabe? É bem parecido, assim, né? Ver o Rodolfo tentando ouvir a intuição, ela tentando ouvir a intuição dela. Não é uma carta que vem me falar, assim, de amor, tá? Mas é uma carta que fala sobre, sabe assim, será que eu insisto nisso? Então, é uma carta de... O 7 geralmente, esse naipe aqui de paus, ele é um naipe de muita energia, de muita movimentação, tá? O número 7 é um número de reflexão, é um número divino, é um número onde você já passou por todos os conflitos, né, do 5 de paus, e aí com o 6 de paus você corrigiu ali o que tinha que corrigir, retomou as forças, né, descansou, retomou as forças e veio vindo de novo, né, e aí chega aqui no 7, que o 7 é aquela coisa, né, que vai ali se conectar, né, ver algo maior da história, né, se apegar à energia superior, digamos assim, a uma força maior para continuar seguindo. É aquela coisa de teimar, de insistir ou desistir, né? Então, ela vê o Rodolfo como alguém meio que teimoso, tá? Como se ele teimasse, que quisesse prevalecer as ideias dele, né? Que ele quer fazer as coisas do jeito dele, e como se ele não ligasse muito pro que ela pensa, como se ele não tivesse paciência, tá? Então ela vê o Rodolfo como alguém impaciente,
alguém teimoso, né? E que falta ali elementos no Rodolfo, como essa coisa de calma, de espiritualidade, né? De se conectar com algo maior, né? Então, assim, é o que me mostra. Fundo do deck, aqui me veio essa carta 10 de ouros, tá? Ou seja, pode existir aí, né, em relação a sentimento do Rodolfo, ainda aquela coisa de alguma ilusão que pode ter tido ali, algum pensamento passou na cabeça. Então, pode ser, gente, aqui até essa questão de que a Juliette tem na cabeça dela não ter filho tão cedo, né? Isso parece que diverge um pouco com o Rodolfo, né? Porque o Rodolfo fala muito, porque quando eu achar mulher, a mulher ideal e não sei o quê, e aí eu só assumo quando for, não sei o quê. Mas no fundo o Rodolfo quer, né? Eu já fiz várias tiragens. O Rodolfo, não é novidade também, eu acho que o Rodolfo tem essa ansiedade aí pra ser pai, né? Então, assim, já a Juliette não tem, né, ainda, né, essa energia aqui dela. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Ainda existe conexão entre eles dois? Rodolfo ama a Juliette, eu já respondi isso. Eles vão voltar a ficar, isso aqui é uma previsão. Vamos ver a questão. Eu quero tirar mais uma vez aqui uma carta. Agora eu quero fazer um outro tipo de técnica aqui, tá? Sem ser com cartas salteadas. Eu vou fazer uma leitura mais padrão para ver a energia deles. 2. A conexão. Agora a gente vai falar sobre conexão amorosa. Vamos falar sobre a conexão no geral, né? Que às vezes pode não ter amor, mas tem amizade, trabalho. Vamos ver o que a carta vem mostrar. Como tá a conexão do Rodolfo e da Juliette. Através deste método e do tarô The Rider White. Rodolfo e Juliette. Como está a conexão de Rodolfo e Juliette? Vou separar aqui. Rodolfo e Juliette. Como está a conexão deles dois? Conexão deles dois. Vamos ver aqui o que me aparece com esta. Ó, a conexão deles dois já vem à toa aqui, tá, gente? Ai, vocês sofrem, né? A gente sofre, né? Mas eu já vou falar pra vocês aqui, né? A torre não é só coisa negativa. Aqui no negativo veio como bloqueio um as de espadas, ou seja, vai me confirmar o que eu já tinha visto antes. E o que tem de positivo, tá? Então tá. Eu vejo essa questão de alienação entre eles dois, né? Porque tinha me pulado essa carta aqui. Mais uma carta que fala sobre... Sabe assim? Não quero pensar nisso, tanto faz, né? E ao mesmo tempo, vem assim oferecimentos para eles, né? No sentido de pessoas ali chegando, pintando a vida deles. E eles meio que... vivendo a vida deles, né? Quem sabe acaba se encantando por alguém, né? Mas é como se eles estivessem se distraindo daquilo que realmente chama eles. Aí aqui já vem uma questão mais profunda, tá? Ou seja, como assim profunda? É algo que tá na energia deles, na conexão deles, mas eles mesmos estão alienados, não estão enxergando isso, tá? E aí, vamos falar então do aspecto da torre. A torre é um fim, tá? A torre é quando algo se desmorona, algo que foi construído em bases não
não sólidas, é como aquele castelo de areia. Ai, sabe quando você faz um castelo ali de areia? E aí vem alguém, né? Vem a água, né? O mar sobe, o nível do mar sobe, vem a água e derruba, ou alguém passa e derruba, a areia rapidinho, né? Se desmorona. Vê se alguém consegue derrubar um prédio ali de concreto, uma coisa, né, bem construída. Teria que colocar uma bomba ali, né? Então aqui fala de uma situação, né, que foi ali de ilusão, foi ilusória, não foi, sabe assim, pensado direitinho, analisado. É como se eles tivessem tido algo muito na base dos impulsos, assim, sabe? E aí não deu tempo, assim, deles se firmarem, né? Então veio o quê? Veio aí o fogo, né? O raio, e aí cada um salva-se para quem puder, né? Porém, diferente da carta da morte, né? Essa carta aqui, ela fala de um fim não decidido, não decisivo, tá? Ou seja, pode ser um fim que não tá definido aqui, que isso aqui não pode ser reconstruído. Então, pode ser a reconstrução de algo, tá? Como eu vejo aqui no As de espada negativo, né? A conexão deles falta comunicação, tá? Falta comunicação. E aí eu vejo essa coroa aqui, né? E essa coroa aqui caindo, ou seja, como se não fosse mais tão interessante assim como antes o envolvimento entre eles, né? O que mostra a conexão. Sabe quando você perde o timing das coisas, né? O As de espadas é um naipe que fala do elemento ar. Não é uma carta que fala sobre sentimento, não é uma carta que tá falando, né, de algo concreto, mas é de uma ideia inicial, né, de um pensamento, de uma comunicação, tudo no campo mental, no campo, né, o ar evapora, né, então assim, o ar de espada no negativo, a gente pode ver que até um corte na comunicação, a ideia que não existe nada, nenhum pensamento sobre isso, tá? No positivo, com o 8 de paus, não é uma carta que fala de sentimento também. Paus é uma carta que fala sobre energia, intenções, sobre movimentação, ação, espiritualidade, tá? Então aqui é uma carta de muita ação, ou seja, muita coisa pode acontecer, tá? Muita coisa vai acontecer. Então, o que tem de positivo é uma superação, tá? Que eles vão passar por uma superação disso aí que aconteceu. Para o bem, né? De uma forma ou de outra, eles vão superar isso que aconteceu, tá? Não quero aqui que vocês se iludam com romance, tá? Mas a nível de conexão, de amizade, essas coisas, tudo bem, tá? Vejo aqui encontros, viagens, tá? Não tô falando de encontro romântico, tá, gente? Mas eu vejo a possibilidade aqui de bastante movimentação entre eles, ação aí acontecendo, eles se encontrando, tá certo? E aí, quem sabe nesses encontros alguma coisa aconteça, né? Aqui não é previsão, eu tô falando sobre o que é atual. Tô sempre lembrando isso pra vocês não se perderem, né, disso daí. Vou seguir aqui com as perguntas, então. Ela terminou com o T por influência do sentimento. A Juliette terminou com o trovão, porque ainda tem sentimento pelo Rodolfo. A Juliette terminou com o trovão, porque ainda tem sentimento com o Rodolfo. Será que foi a Juliette que terminou mesmo? Pode ter sido, né? Pode ter sido um rolezinho, né? E aí ela descobriu, né, alguma coisa, ou sei lá.
Tem nas tiragens, gente. Eu não lembro muito das tiragens que eu fiz. 9 de paus. Eita, leleba. Ok. No negativo, aí a pessoa me perguntar, ela terminou por causa de sentimento? De sentimento pelo Rodolfo? Não acho que tenha sido isso não, tá? Eu vejo que esse término se deu mais mesmo pela não querer encarar o que poderia vir pela frente, tá? Vocês sabem muito bem a repercussão que deu do trovão, né? Lá com a ex dele. Então, não, eu vejo isso aqui, tá? Eu vejo ela olhando para isso aqui, né? E é melhor que não, ela colocando dificuldade para isso, tá? E aí seguir com a carreira dela, preferir seguir com a carreira dela, se dedicar ao trabalho. Então, eu espero ter respondido essa pergunta aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma. Existe interferência de terceiros. Boa. Vamos então puxar tá na hora de entrar aqui um Lenormand, um baralho cigano, como queiram falar. Vamos puxar então aqui um Lenormand. Eu vou trazer esse aqui. Que eu acho que é o Telema. É o Telema. Tipo um oráculo Lenormand. Gente, espalhe nos grupos. Deixa o like. Tá? Veja, reveja. Você pode colocar numa playlist, ficar ouvindo, tá? Com atenção, reveja o vídeo e tal. Eu sei que é muito longo. Pra mim também é muito longo, mas me propus, né, a fazer isso aqui, então vamos lá. Eu gostei dessa pergunta. Se existe interferência de terceiros, ou seja, outras pessoas interferem. Esse é o oráculo aqui, tá? É um Lenormand, na verdade. Existe interferência de terceiros. Interferência de terceiros. Existe interferência de terceiros no relacionamento deles dois, na conexão deles dois, né? Pode ser amigos, pode ser né, alguma coisa sobre ali família, parentes, alguém, né? Existe interferência de terceiros. Olha, não vejo aqui que seja interferência de terceiros necessariamente, tá? Mas pode ser a imaturidade, assim, sabe? Assim, aquela... Talvez, assim, uma coisa que... talvez dela ter achado que aquilo ali era só uma aparência, que aquilo não era real, né? Ou seja... Pode ser que seja a Juliette achando que aquilo não era real. Vamos aprofundar, então? Vamos lá. Carta dos peixes. Sol. Aqui apareceu a Jujuba. Carta. Coração. Esqueci de deixar para vocês aqui de cabeça para baixo, para vocês olharem mais. A lua, chicote e viagem. Ou a carta do barco.
Vamos ver se tem terceiros aqui. Gente, eu não vejo aqui que tenha sido terceiros, tá? Pode ser, assim, a questão, como eu já tinha feito a leitura, do público, tá? A Juliette muito olhando para os fãs dela, porque os fãs trouxeram ela até aqui, tá? Eu sei que vocês dizem, nós também somos fãs, nós também trouxemos. Sim, mas ela percebe os fãs que focam só nela, né? Que focam na carreira dela, que estão ali pau para toda a obra, né? E que não estão assim só por questões, né, de se quem ela fica, com quem ela não fica. Então, assim, embora né, os chips e tal torçam pra elas, o que ela se preocupa, tá, gente? Não tô dizendo que ela não gosta dos chips, não, nada disso. Por favor, vamos ser inteligentes e maduros aqui, tá? Vamos controlar as emoções aí. Sem histerismo. Eu vejo aqui ela olhando para o público, para as pessoas que discordam, tá? E que isso acaba tirando aí o foco da carreira dela, sabe? Eu acho que a questão também aqui, pelo que eu vejo, tá? É a dificuldade dela se comunicar, sim, sabe? A dificuldade dela ter encontros com ele. Foi algo deles dois, gente. Algo dos dois, tá? Foi deles dois. Então, muito da parte dela que ela focar na carreira, focar nas pessoas que estão apoiando ela e não querer contrariar aquelas pessoas. Sabe assim, não quero problema, quero paz na minha vida, certíssima. Sempre eu falo assim, gente, bora chipar, mas vamos ter empatia, vamos ter uma noção das coisas, porque tem muita gente sem noção, gente. A mulher teve um aneurisma. Sabe o que é um aneurisma cerebral? Sabe assim, você poder morrer, entende? O problema que a irmã dela que morreu teve, a própria mãe, né, teve ali, se eu não me engano, foi operada e tudo. Então, gente, teve a operação da mãe. Tanta coisa essa mulher teve que ficar se preocupando. Mas ela não tinha que pensar. Gente, claro que sim. Se pra ela é importante não ter esse hater, esse dispersamento do público, as ameaças, tanto pro Rodolfo quanto pra ela. Se pra ela é importante paz, vamos apoiar, vamos aceitar. É escolha, tá? Então eu vejo aqui, ela pensou muito, ela refletiu muito, é algo dela com ela mesma, tá? Ela tem alguns aspectos, a Juliette aqui, sobre relacionamento. Pra ela, vem muito essa questão aí. Ela é líder, ela é dona da própria vida, ela toma as próprias decisões, então ela não aceita assim que alguém, né, venha querer determinar, algum homem venha querer determinar. Então, o homem, para ficar com a Juliette, tem que aceitar os termos dela, principalmente nesse momento, tá? O que mais eu posso ver aqui? Esse problema que também afastou eles, além do público, principalmente eu vejo público. Não tem outra. Esses são os terceiros que vocês tanto perguntam, tá? Também aqui tem aquela questão de alguém tá ali com quem ela tava ficando, tá? Como eu sempre já falei, vocês sabem do que eu tô falando aqui, né? Lembrem dessa carta aqui do chicote, já apareceu, eu já falei pra vocês sobre isso aqui, tá? Quem me segue sabe do que eu tô falando, tá? Não quero aqui aprofundar, ficar afirmando coisas, né? Enfim. Mas tem essa pessoa que tava, esse seria o terceiro, né? Uma outra pessoa. Mas se vocês me perguntam, é amigos, é familiares? Não, isso não influencia. Não pra Juliette. Ela pode ouvir, mas ela não vai tomar decisões dela baseada nisso. Ela toma baseado no público e baseado também em alguém com quem ela tava, né? Enfim, uma outra coisa ali também, tá? Não sei se conseguir
passar aí o que eu queria. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver o que... O baralho cigano, tá? Da vovó cigana. Então eu vou finalizar aqui para me dar aqui o panorama. Ver se eu vejo mais alguma coisa aqui sobre Rodolfo e Juliette. Já estou cansada. Acredito que vocês também. Hoje o dia foi corrido para mim. Como está então? Juliette e Rodolfo, se estão se encontrando, se falando, se vão se falar? Se tem aí alguma coisa de positivo entre eles dois em termos concretos? Ou se, né, o negócio babou de vez aí depois dessa entrevista? Então, é uma renovação, tá? Aqui eu vejo uma renovação, algo novo aí surgindo. Que vai aliviar aí esse estresse todo, tá? Meio que aquele oráculo lunar lhe falou, né? É um momento de pausa, de renovação, de fim de ciclo, né? Fim de um ciclo difícil. Então, a gente tem aqui a carta central, a carta da foice, tá? Então, a carta da foice aqui, ela tá meio que dando, assim, um panorama da gente. Ou seja, a carta da foice é aquela carta que vem dizer, olha, né, cuidado aí, né, com acidente, cuidado com, né, algum perigo aqui à espreita, né? Mas ela também vem falar de corte, assim, cortar o mal pela raiz, né? Separar o joio do trigo. Pode ser que venha acontecer isso, tá, gente? Meio que separar o joio do trigo. Meio que a Juliette dá um chega pra lá em alguma parte aí da torcida, tá? Tem esse aspecto aqui, tá? Não vou prolongar muito, porque isso pode trazer pra ela, ou até pra mim, né? Você vai ver com esse povo aí, meio que sem noção, né? Assim, tem um povo aí, não é todo mundo. Tem um povo que é sem noção. Mas, vamos lá, então. Eu vejo aqui a Juliette meio que separando o joio do trigo, tá? Então, por que eu falo que é a Juliette? Porque eu estou sentindo essa energia aqui, que é a energia dela, tá? E aí, isso dá uma... Sabe assim? É como se ela fosse tirar algumas coisas da vida dela. Pode ser até na área do trabalho, tá? Que aí isso vai dar mais um alívio para ela. Vai fazer com que ela respire, né? A intuição da Juliette vai prevalecer, tá? Então, assim, com a carta da estrela aqui, que é uma carta que fala sobre... ela é muito positiva, ela tá finalizando o jogo, ela tá falando no futuro, tá? Ao mesmo tempo, ela tá me conectando aqui com a carta da carta da carta, que é essa carta aqui, tá? Então, é como se ela parasse um pouco de ouvir, né? Ouvir fofoca, ouvir o que as pessoas falam e se conectasse com ela mesma, tá? Ouvindo muito forte aqui a intuição, ouvindo o seu coração, tá? Isso é o que eu vejo acontecendo, tá? Nesse pós-entrevista aqui, na conexão deles dois. Mas o que eu vejo aqui, gente, é um final positivo, tá? Pra isso, tá? É o que eu posso ver agora, que eu acho que eu já tô também muito cansada, já fiz leituras hoje, trabalhei bastante. Então, assim, eu já não consigo mais, assim, minha energia já tá meio que lá embaixo,
tá? Mas vejo essa, assim, é uma liberdade, assim, mais... A Juliette tendo mais liberdade. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Só pra eu finalizar aqui. Pode me falar sobre essa foice? Olha, de novo a carta da cobra. A foice cortando a cobra. É como se tirasse o veneno. Tirasse o que tá no caminho, que é venenoso. Como assim o que tá no caminho? Mesmo em relação a fardo de trabalho, contratos de trabalho, pessoas, né, da torcida que podem ter ali uma malícia que tá mais pra hater do que torcida. Não tô dizendo que ela vai ficar contra a torcida dela, os fãs dela por causa de Rodolfo. Não tô falando, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô falando que ela tem alguma coisa aqui que a Juliette vai dar um chega pra lá, tá? Agora, se for um chega pra lá, por exemplo, no Rodolfo, seria no sentido de uma comunicação sincera e verdadeira, aonde ela vai poder dizer pra ele, olha, eu prefiro que a gente daqui pra frente se veja como amigo, como colegas de trabalho, eu gosto muito de você, mas eu não quero alimentar mais isso, tá? Então, então, ou ela conversa, porque eu vejo uma comunicação que soluciona aqui, tá? Que meio que encerra, que dá uma renovada aí até na conexão deles dois, tá? Então, ou é ela cortando o Rodolfo, ou ela, né, aí dando corte também muito no haters, não é nem torcida ou fã, é no hater mesmo. Pessoas que jogam hater pro homem, alguma coisa assim. Ela dá a entender, né, meio que cortar. Eu vejo ela se saindo aqui de alguma coisa, se saindo de alguma pergunta, de alguma entrevista, tá? Mostra-me aqui uma carta, me descreve aqui, a carta da chave, tá? Carta da chave e da foice, ó, tá? Separar o joio do trigo, de novo, sabe? Encerrar um ciclo, fechar uma porta, tá? Vamos ver então nas outras próximas tiragens, né? O que isso aqui vai querer dizer. Gente, eu misturei os oráculos. Bom, gente, essa foi a leitura, tá? De análise. Espero que vocês tenham gostado. Tô bem cansada, então eu mereço aí o like de vocês e bombar isso aqui de visualização. Um grande beijo e até a próxima previsão. Tchau, tchau.